A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Nadade e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, porque nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ a Igreja 70 Santos. E ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, do que buscar uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determinou o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários, dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para que mostrar na Bíblia Sagrada de que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões. Sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas se aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção nas famílias, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em
Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glória ao Senhor Deus, gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da Tua Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos em 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a Tua paz, a Tua graça, a Tua alegria, através da Tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Jeremias, com 52 capítulos, é o primeiro livro de hoje. E o Isaías, livro de Isaías, com 66 capítulos. Jeremias, capítulo 50. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver. O capítulo de Jeremias contém 46 versículos, uma palavra acerca de Babilônia, palavra que o Senhor proferiu acerca de Babilônia, acerca da terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Anunciais e fazer ouvir entre as nações, alvorai e estandarte, proclamai. Nada encobrais, mas dizeis: tomada é Babilônia, confundido está Bel, caído está Merodach. Confundidos estão os seus ídolos, e caídos estão os seus deuses. Subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão. Não haverá quem nela habite, tanto o homem como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão junto com os filhos de Judá, andando e chorando, virão e buscarão o Senhor seu Deus. Vamos ao segundo livro de hoje, que é o livro de Isaías. Capítulo 16. Isaías, capítulo 16. É o segundo livro de hoje, que contém 14 versículos. Enviai os cordeiros aos governantes da terra, desde Sela
no deserto, até o monte da filha de Sião. Como pássaros que vagueiam como ninhada dispersa, assim são as filhas de Moabe. Junto aos vales do Arnon, dá conselhos e exulta o juízo. Põe a tua sombra como a noite, em pleno meio-dia, esconde os desterrados. E não descubras os fugitivos. Habita entre ti os desterrados. Ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor. O opressor terá fim e cessará a destruição. O agressor desaparecerá da terra. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 1. Santíssimo Senhor Deus Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora, em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início aos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas antes de eu iniciar o sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Senhor Deus. E hoje nós vamos começar pelos
os rebanhos de números ímpares, e logo após eu falarei os pares. 11, 59, 12 e 60, 11, 59, 12 e 60. Obadias com um capítulo. Obadias com um capítulo que contém 21 versículos para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos a mensagem do Senhor, foi enviada às nações o mensageiro dizendo: levantai-vos, levantemos contra Edom para a guerra. Eis que te farei pequena entre as nações, tu serás totalmente desprezada, a soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, o que dizes no teu coração: quem me derrubará em terra? Embora te eleves como águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. O livro é o livro de Mateus, com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença aonde você estiver. O capítulo 5 do livro de Mateus contém 48 versículos. Amor aos inimigos. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Ele faz o que o sol brilhe sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Se amardes o que vos amo, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de imposto também o mesmo? 9, 61, 10 e 62, 9, 61, 10 e 62. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Colossenses, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, que contém 23 versículos. A ansiedade de Paulo pelos colossenses, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Recebeis plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também foste circuncidado com a circuncisão não feita por mãos humanas, mas com a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultado com ele no batismo, nele também ressurgiste pela fé, no poder do Senhor Deus que o ressuscitou entre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54, Romanos com 16 capítulos. Capítulo 1,
Glórias ao Senhor Deus. Romanos capítulo 1. Para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. Capítulo 1 do livro de Romanos. Contém 32 versículos. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho do Senhor Deus, o que antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e foi declarado que filho do Senhor Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. O Senhor Jesus, o Cristo, o nosso Senhor. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. 21, 49, 22 e 50. Primeira Samuel com 31 capítulo. Capítulo 11, 1 Samuel capítulo 11. Contém 15 versículos. Saul vence os amonitas. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá esses homens para que os matemos. Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, pois neste dia o Senhor operou um livramento em Israel. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos ao Gilgal e renovemos ali o reino. Assim todo o povo partiu para Gilgal, onde constituíram rei a Saul perante o Senhor. Ali apresentaram um sacrifício de ofertas pacíficas perante o Senhor, e Saul se alegrou muito com todos os homens de Israel. 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Abacuque com 3 capítulos. Capítulo 1, Abacuque capítulo 1, para o rebanho santo número 3, 67, 4 e 68. A iniquidade de Judá. Vede entre as nações, olhai maravilháveis, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis. Quando vos for contada, suscita os caldeus, nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. Ela é terrível e pavorosa, dela mesma sai o seu juízo e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais ferozes do que os lobos da tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros vêm de longe e voam como água que se apressa a devorar. 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. Tito com 3 capítulos. Capítulo 3. Tito, capítulo 3, contém 15 versículos. Para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. O capítulo 3 do livro de Tito contém 15 versículos. Os deveres dos fiéis. Fiel é a palavra, quero que a proclames com firmeza, para que os que creem no Senhor Deus procurem aplicar suas boas obras. Estas coisas são boas e aproveitosas aos homens. Evita, porém, questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem que causa divisão depois da primeira e segunda demonstração,
evita-o, sabendo que este tal está pervertido e vive pecando e já por si mesmo está condenado. Glórias ao Senhor Deus. Treze, 57, 14 e 58. 13 e 57, 14 e 58. O livro é o livro de Amós, com 9 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Amós. Capítulo 3. Amós, capítulo 3, para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57, 13, 57, 14 e 58. O capítulo 3 do livro de Amós contém 15 versículos, testemunhas contra Israel. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazer ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede os grandes tumultos no meio dela, e os oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Escolhidos Rebanho Santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Antes de eu dar continuidade ao sorteio dos 70 Rebanhos Santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13,
Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar continuidade ao sorteio. Vamos ao livro para os rebanhos que eu acabei de sortear. 2 Crônicas com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro da 2 Crônicas, capítulo 10. 2 Crônicas, capítulo 10. Contém 19 versículos. A morte de Salomão. A divisão do reino, capítulo 10 do livro de 2 Crônicas, contém 19 versículos. Foi Roboão quem, por todo Israel, tinha se reunido ali para fazê-lo rei. Ouvindo isso, Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito, de modo que mandaram chamá-lo. E veio Jeroboão com todo o Israel a Roboão. Ele disseram: teu pai fez duro o nosso jugo, mas alivia tu agora a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. O livro é o livro de 2 Timóteo, com 4 capítulos. Capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Contém 17 versículos. A perseverança na sã doutrina. Mas tu tens seguido de perto meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições, as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, o Senhor de todas me livrou. E, na verdade, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Os homens maus e enganadores, porém, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 35 e 36. 1 Timóteo, com 6 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2. Contém 15 versículos. Instruções sobre adoração
Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade, pois isso é bom e agradável diante do Senhor Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. 2 Samuel com 24 capítulos. Segundo Samuel 19. Contém 43 versículos. O lamento de Davi e a censura de Joabe. Disseram a Joabe: o rei anda chorando e lastimando-se por Absalão. E a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque nesse dia o povo ouviu dizer: o rei está muito triste por causa de seu filho. Nesse dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como faz quando o envergonhado foge da peleja. Estava o rei com o rosto coberto e clamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Glórias ao Senhor Deus. 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. Deuteronômio com 34 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18, para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. O capítulo 18 contém 22 versículos. Abominações das nações. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá, não imitarás abominações dessas nações. Não haja no teu meio quem queime o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem açougueiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas, e por causa dessas abominações que o Senhor, o teu Deus, expulsa essas nações de diante de ti. Glórias ao Senhor. 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64, Sofonias com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 3. Sofonias, capítulo 3. Sofonias, capítulo 3, contém 20 versículos. A futura Jerusalém, ai da rebelde manchada da cidade opressora, não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões que rugem no meio dela, os seus juízes são lobos da tarde que não deixam nada para o dia seguinte. Os seus profetas são arrogantes, são homens traiçoeiros, os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade, todas as manhãs traz a justiça à luz, e a cada novo dia ele não falha, mas o injusto não conhece a vergonha. 19, 51, 20 e 52, 19, 51, 20 e 52. Apocalipse com 22 capítulos. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. O capítulo 7 do livro de Apocalipse contém 17 versículos.
os 144.000 selados, dizendo: não identifiquei a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Senhor Deus. E ouviu o número dos que foram selados, e eram 144.000, e todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 foram selados, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Assé, 12.000, da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos: 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. Segunda Reis, com 25 capítulos. Capítulo 20. Segunda Reis, capítulo 20, para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. O capítulo 20 do livro de Segunda Reis contém 21 versículos. Doença e cura de Ezequias. Naqueles dias Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio falar com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto a teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: ouve a tua oração e vi as tuas lágrimas, eu te curarei. Ao terceiro dia subirás ao templo do Senhor. Glórias ao Senhor Deus. 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. João, com 21 capítulos. Capítulo 14. João, capítulo 14, contém 31 versículos. A promessa do Espírito Santo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, viverei para vós. Vamos aos próximos rebanhos. 1,69, 2 e 70. 1,69, 2 e 70. Segunda João, com um capítulo. Que contém 13 versículos. O presbítero, a senhora eleita seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que está em nós, para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus e Pai, do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração 4, para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa tua santa live, dessa tua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão, de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Filipenses, com 4 capítulos, e Esther, com 10 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Filipenses. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 4. Capítulo 4 contém 23 versículos. Paulo agradece os donativos recebidos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio o Evangelho, quando parti a Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Porque até para Tessalônica mandaste, se não apenas uma vez, mas duas, o necessário para as minhas necessidades. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Capítulo 3. Esther, capítulo 3, que contém 15 versículos. A trama de Amã para destruir os judeus. Depois dessas coisas, o rei Assuero agradeceu a Amã, filho de Hamedata, o Agagite, e os exaltou, dando-lhe um assento de honra acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os oficiais do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostraram perante Amã, pois assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os oficiais do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai: por que desobedece ao mandamento do rei? Dia após dia dizia-lhes isso, mas ele não lhes dava ouvidos, de sorte que o fizeram saber a Amã para que ver o procedimento de Mordecai que seria tolerado, pois ele lhe tinha declarado que era judeu. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Enquanto vocês vão mentalizando, eu vou ler mais um desafio para todos vocês. Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeira, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões. Segundo, prova para nós na Bíblia Sagrada quem é do Senhor Deus e Todo-Poderoso pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões. Terceiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus Todo-Poderoso que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político, e ainda assim vai estar cumprido os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas, e receba 200 milhões. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político, e receba 200 milhões de reais. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou o 3, Jeremias capítulo 50, é onde está a mensagem para você hoje. Você que mentalizou o 15, está no livro de Isaías capítulo 16. Você que mentalizou o 20, está no livro de Obadias com um capítulo. Você que mentalizou o 11, Mateus capítulo 5. Você que mentalizou o 13, está no livro de Colossenses capítulo 2, a mensagem para você hoje. Você que mentalizou o 18, está no livro de Romanos capítulo 1. Você que mentalizou o 12, Abacuque capítulo 1. Você que mentalizou o 16, está no livro de Tito capítulo 3. Você que mentalizou o 4, está no livro de Amós capítulo 3. Você que mentalizou o número 6, a mensagem para você está no livro de 2 Crônicas capítulo 10. Você que mentalizou o 10, a mensagem para você está no livro de 2 Timóteo capítulo 3. Você que mentalizou o 22 está no livro de 1 Timóteo capítulo 2. Você que mentalizou o número 7
2 Samuel, capítulo 19. Você que mentalizou o 14. Deuteronômio, capítulo 18. Você que mentalizou o 1. Sofonias, capítulo 3. Você que mentalizou o 21. Apocalipse, capítulo 7. Você que mentalizou o 17. 2 Reis, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o número 9. João, capítulo 14. Você que mentalizou o 19. O livro de 2 João, a mensagem para você hoje. Você que mentalizou o número 5, a mensagem para você está no livro de Filipenses, capítulo 4. E você que mentalizou o número 8, a mensagem para você está no livro de Esther, capítulo 3. Você que mentalizou o número 2, a mensagem para você hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 11. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou ler mais um de nossos desafios. Eu vou ler mais um de nossos avisos para todos vocês. Atenção para todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e continuar ofertando e dizimando nessa obra, guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimos independente do valor terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos nos municípios do Brasil. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Atenção a todos vocês que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe nossas lives, as nossas reprises das lives nos finais de semana, pois das lives de segunda a sexta, as 5 lives da semana são sorteadas. Quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives de durante a semana. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Eu irei apresentar agora mais uma denúncia. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é o discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5.
não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. O 3, Jeremias 50. O 15, Isaías 16. O 20, Obadias. O 11, Mateus 5. O 13, Colossenses 2. O 18, Romanos 1. O 2, 1 Samuel 11. O 12, Abacuque 1. O 16, Tito 3. O 4, Amós 3. O 6, 2 Crônicas 10. O 10, 2 Timóteo 3, o 22, 2 Timóteo 2, o 7, 2 Samuel 19, o 4, Deuteronômio 18, o 1, Sofonias 3, o 21, Apocalipse 7, o 17, 2 Reis 20, o 9, João 14, o 19, 2 João, o 5, Filipenses 4, o 8, Esther, capítulo 3. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma, espírito e sua vida. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta. No livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, faça essa leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são suaves e leves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. Ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2. E no livro de Mateus, capítulo 12, o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado, nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver.
Atenção no benefício e importância de você, seguidor, inscrito ofertante de uma das 12 igrejas virtuais. Também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para a sua meditação. Para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente em cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora, na Igreja Setata Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na IG 1318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar o Senhor Deus na Igreja Benditas, na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para após fazer a sua obra com o Senhor Deus e receber as recompensas. A mínima Mateus 16, versículo 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber base de Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives, de todas as nossas lives, estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciada Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês da Dinamarca, da Colômbia, da Turquia, do Uruguai, do Canadá, da Rússia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.